Olá, Teresópolis, estamos de volta com o programa OAB em Foco. Hoje contamos aqui com a presença do Dr. Jorge Bragança, advogado militante no município, professor da cadeira de Direito Tributário da Unifeso, da secretária executiva do Movimento Nossa Teresópolis, minha amiga Rita Teles, do nosso vereador Cleiton Valentim e do secretário de Fazenda, Dr. Mauro Gaspar. No bloco anterior, o tema de hoje é IPTU, e acaba sendo um tema efervescente. A gente começa a falar e fica difícil parar. No bloco anterior, eu questionei o nosso secretário sobre o que seria justo, o mal pagador, o bom pagador, e acabou que não teve a oportunidade de responder o que seria um bom pagador, o que seria um mal pagador em relação a impostos. Vamos lá, doutor Mauro, o que o senhor tem a dizer em relação a isso? Eu queria esclarecer essa questão de bom pagador e mal pagador, né? Isso tudo veio à tona em virtude da anistia que ocorreu desde julho de 2008, ela se prolongou até março de 2009, né? Mais precisamente 31 de março de 2009. E quando eu falei bom pagador e mal pagador, até para as pessoas não acharem que eu estou aqui discriminando alguém, né? Mas eu entendo que aquela pessoa que não paga o seu imposto esperando no futuro uma anistia por parte do poder público, é aquela pessoa que está se valendo de uma situação que vai se beneficiar. Daí a gente coloca até entre aspas isso, a questão do mal pagador. É aquela pessoa que tem a condição de pagar o seu imposto, de ter a condição de contribuir para a melhoria do município, pagando o seu imposto, cumprindo com a sua obrigação, e não faz por uma simples opção. Ele tem a condição de fazer. Já o bom pagador é aquele contribuinte que cumpre com as suas obrigações fiscais, tributárias, e que, por um determinado momento, uma circunstância que ocorreu num determinado momento da sua vida profissional, pessoal, problemas de saúde, às vezes até de empreendimento que não deu sorte com aquilo que ele esperava fazer, ele não conseguiu honrar com o seu compromisso. Então, eu queria deixar bem claro aqui, até para não gerar nenhum tipo de dúvida, o que seria bom pagador e mal pagador. Certo. O senhor vê como um ato de rebeldia, então, aquele que pode pagar e não quer pagar, ou simplesmente como um ato de oportunismo? Não vejo rebeldia, não. Eu vejo como um ato de oportunismo. Ele espera, no futuro, que não seja, ele não mensura se é próximo ou se é mais longínquo, mas ele espera, num momento qualquer, a prefeitura ou qualquer órgão público dar uma anistia. Eu quero dizer aqui que, por exemplo, a Receita Federal do Brasil, ela, nos últimos 20 anos, ela nunca fez um projeto de anistia. Ela sempre incentivou o reparcelamento. O refis. Recentemente é que teve uma legislação agora que teve algumas remissões, mas são de períodos, inclusive, que já estavam prescritos, né, que deveriam estar prescritos, mas não estavam em virtude de dívida ativa, e que eram até um determinado valor. Então, porque são valores que você não consegue, em momento nenhum, você conseguir satisfazer o crédito tributário. Então, ela entendeu por bem fazer a remissão nesses casos. Mas a Receita Federal é um exemplo para que todo ente público não faça o que é feito ao longo de todos os anos, da anistia indiscriminada para qualquer tipo de contribuinte. O senhor tocou num ponto interessante. Eu até costumo brincar com amigos, né, com advogados e tudo. Olhando por esse lado, realmente o senhor tem plena razão. Aquele contribuinte que deixa de cumprir sua obrigação, imaginando que num futuro próximo, ou até não muito distante, ele vai ser beneficiado com uma anistia. Vivemos em uma cidade pequena, todos se conhecem. Então é fácil você ter uma informação privilegiada. O secretário de Fazenda é meu amigo, ele, no convívio ali do clube ou na própria cidade, Nelson, aguarda que em breve vai ter uma anistia. Isso é possível acontecer, quer dizer, uma informação privilegiada. Então não vou pagar e tal. Mas o fato é que cedo ou tarde ele vai ter que pagar. E realmente o parcelamento me parece uma coisa justa, uma medida justa. Eu costumo brincar, quando está falando na roda dos amigos, que o governo ele acredita em vida após a morte. Porque o governo federal parcela até 100 anos. Tem determinados impostos, parcela até em 100 anos. Não seria necessário parcelar em 100 anos. Mas eu sei também de uma dificuldade que temos no município. Que um parcelamento em 60 meses é um pouco complicado de você conseguir. Você tem que ter uma autorização específica do secretário. Ou estou errado? O parcelamento, para que ele possa ocorrer, tem que ter uma autorização legislativa. Certo. Eu não posso, pelo meu poder discricionário, fazer o parcelamento pela quantidade de meses em que eu acho que deve ser feita.
Tem que ter uma previsão legal, e essa previsão legal existe. O senhor já não tem um limite específico? O limite são 60 meses, mas não é pela minha vontade, e sim por autorização legislativa. Então, qualquer um do povo pode ir lá e pedir um qualquer pessoa pode pedir o parcelamento. Quanto a essa questão que você falou, que a gente mora numa cidade pequena, informação privilegiada, e às vezes uma pessoa pode... Não estou dizendo que é o seu caso específico. Eu sei, eu só quero esclarecer. O doutor Jorge Bragança sabe que eu, como administrador público, estou vinculado a alguns princípios constitucionais. Dentre eles, o da impessoalidade. Eu não posso, hora nenhuma, ser impessoal e dar alguma informação para alguém, até porque eu estaria aí cometendo um crime administrativo. No bloco anterior, nós comentamos também com a minha amiga Rita Teres, a gente estava falando do papel do vereador, e eu até me posicionei dizendo que eu tinha uma visão um pouco diferente. No intervalo, até o doutor Jorge aqui mencionou que seria o papel do... A gente fala da Câmara Distrital, do voto distrital, daquele político que participa do convívio direto com a comunidade. Na verdade, a minha visão de vereador, ele tem que legislar e fiscalizar a aplicação da lei. O vereador não seria aquele agente que vai à comunidade ver o que a comunidade está precisando, tá certo? No papel, na forma que nós temos hoje de administração, existem pessoas dentro da prefeitura já incumbidas disso, de ver as faltas, as falhas na comunidade. Então, realmente, são visões assim, que a comunidade pensa dessa forma, que tem que pedir ao vereador a melhoria do seu bairro, tá certo? Mas, juridicamente falando, né, doutor? Não, mas eu concordo, mas tem uma coisa que a gente tem que ver, que nós temos um sistema de representatividade, quer dizer, o Poder Legislativo representa a sociedade, o povo, né? De forma que essas reivindicações podem ser também objeto de apreciação pelo Poder Legislativo. O que não ocorre é a coisa específica, quer dizer, esse vereador é o vereador dessa rua, ou desse bairro. O vereador, de um modo geral, é o vereador que está ali acompanhando a sociedade, vendo, e vai pleitear aquilo, e pode acontecer, ele está pleiteando para o próprio bairro, que ele conhece, né? Quer dizer, essa participação é importante. Agora, de fato, a função dele é praticamente... Legislar e fiscalizar. Legislar, a função legislar, né? Como é que funciona isso na prática, vereador? Como é que funciona isso na prática? Bom, dentre vários outros assuntos, mas respondendo a tua pergunta, a prática tem que ter uma habilidade muito grande. Porque você vai na comunidade carente e se depara com situações absurdas. E você pede o voto. Então, na comunidade carente, como também na camada social mais elevada e assim por diante. E o fato de você estar na rua, como você falou, é uma cidade de porte pequeno para médio, de porte médio no estado do Rio de Janeiro. Você está sempre em contato com todas as pessoas. Aquela pessoa que lhe deu o voto, evidentemente, ela vai passar para você uma necessidade da comunidade em si. E você, sendo um agente político, sem dúvida alguma, não só por ser agente político, mas pelo fato de você ser solidário também, você vai tentar agilizar aquela situação. Mas é claro que tem a prerrogativa, claro que tem a parte principal, que é legislar, que é fiscalizar os recursos, mas também não é só legislar, fiscalizar e tentar puxar asfaltamento, essa coisa toda não, mas também tentar captar recursos também. É uma ferramenta política que nos foi dada. Tanto para o vereador quanto para os suplentes e assim por diante. É uma lógica natural da negociação política, da prática política. Você consegue recursos usando o peso político que você tem. Você consegue implantar projetos na tua cidade usando o peso político que você tem. Você até colocou a questão do presidente da República, disse que dinheiro tem, falta projeto. Graças a Deus não é o nosso caso aqui de Teresópolis, porque em 2009 foram várias vezes, tanto os secretários quanto o prefeito, nós, vereadores, eu particularmente, fui várias vezes a Brasília, como eu creio também que grande parte dos secretários estiveram, o prefeito várias vezes esteve a Brasília, para quê? Para a gente poder pedir o recurso. Dentro desses recursos, que já foram convênios assinados, a questão da ponte da Barra do Imbuí, que não é pelo fato de ser um rio, e a competência é da antiga Serla, que hoje é a INEA, é um convênio com o governo do Estado, que já foi assinado e o recurso já está sendo liberado para que aquela ponte seja construída. As coisas não se dão numa velocidade tão grande. Por exemplo, dentro de vários projetos, existe um projeto arquitetônico para o centro da cidade, que é o quê? Para tirar o cabeamento aéreo, porque dá uma impressão de que a coisa está sufocada. Vai ser todo subterrâneo. Isso é um convênio com o governo federal, que vai ser implantado esse ano. Além disso daí, na questão da Barra,
né? O Panda Bar, que é o posto de saúde, que alguns aqui tiveram a oportunidade de ver funcionando, outros que nunca viram funcionando, esse posto de saúde vai ser reaberto com emenda parlamentar de Brasília, ou seja, R$800 mil para poder devolver o posto de saúde para a comunidade. A questão do orçamento participativo, a Rita colocou, falou rapidamente o seguinte: o orçamento participativo é bom, mas ele está sendo feito com o que sobra. Na verdade, nem sempre com o que sobra. Às vezes nós fazemos orçamento participativo, eu tive a oportunidade de participar de várias reuniões, até com o que não tinha. Por exemplo, um exemplo específico, o posto de saúde do Pimentel. Não se tinha um recurso, mas a comunidade pediu o posto de saúde. E o que o agente político fez? Eu fui a Brasília, o prefeito foi a Brasília, e lá nós pedimos a emenda de R$380 mil, para que pudesse ser construído esse ano ainda o posto de saúde. Então, dentro de todo esse mecanismo, às vezes tem aquela lógica de saber a quem cobra e a quem atribuir, mas normalmente a carga recai sempre em cima do gestor público municipal. Por exemplo, nós não temos 1 metro de esgoto, nunca tivemos, mas só que existe a Companhia de Estado, a companhia, na verdade a sigla perfeita é a Companhia de Águas e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro. Águas e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro. De repente está nos ouvindo aqui o comerciante. O comerciante paga R$80 da taxa de água e ele não tem um bom fornecimento e também não tem, e em cima do comércio dele, existe um morro, que nesse morro corre o esgoto. De quem é a competência? Aí está sendo uma taxa vinculada. Vereador, ou seja, a SEDAI arrecada, mas não faz. Então não é a competência do município. Senão a gente desvirtua um pouco do tema de hoje. Para a gente poder... Só pode fazer uma pergunta, então. A gente estava questionando se o vereador ele tem que participar ativamente da vida da comunidade ou se ele tem que legislar e fiscalizar. Não, aí eu pergunto para o senhor o seguinte: foi unanimidade essa nova adequação do IPTU, concorda? Exatamente. Bom, o princípio para se adequar ao IPTU é aumentar a arrecadação, concorda? Aumentar a arrecadação para quê? Para se ter mais dinheiro para se investir na cidade, no município. Exatamente. Concorda? Em agosto, a Câmara Municipal vota o plano orçamentário do ano seguinte, não é isso? Sim. Ou seja, o prefeito está preso no ano de hoje, em 2010, com o orçamento que foi votado pela Câmara Legislativa em 2009. Exato. Tá certo? Durante o processo de elaboração do plano orçamentário, existe aquela queda de braço com o Poder Executivo e Legislativo, de que eu preciso de dinheiro para isso, eu preciso de dinheiro para aquilo, e existe é uma queda de braço realmente. Então a pergunta é, se o vereador, se a verba que vai para o Executivo só é possível mediante autorização prévia do Legislativo, não seria aí que o vereador tem que atuar realmente, cobrando do Executivo a destinação daquele dinheiro, tá certo? Eu realmente, nós temos aqui a honra de ter o nosso secretário de Fazenda, que vai poder nos dizer, inclusive, quanto se gasta com folha de pagamento do município. Porque a folha de pagamento é prioridade, verba trabalhista é prioridade. Por exemplo. E depois o que sobra é que suplanta até a verba de saúde, sim, a verba trabalhista. Esse caminho que você colocou é chamada negociação política, ou a queda de braço, ou assim desculpa de uma coisa aqui. O Mauro, você, o vereador, a Rita, o Jorge Bragança, vocês principalmente são amigos meus de infância. Eu faço papel vou dizer, de advogado do diabo. Eu tenho que perguntar até coisas que não são tão, como se diz, tão doces, agradáveis. tão agradáveis. Entendeu? Mas é o meu papel, tá certo? Mas, por exemplo, nessa questão da negociação ou da queda de braço, eu vivenciei isso. Que não foi necessário uma queda de braço, foi necessário convencimento. No orçamento que foi fechado no ano passado, eu pedi para abrir uma rubrica que tivesse ali um recurso para que nós tivéssemos uma UTI neonatal na nossa cidade, que é uma briga antiga. E não tinha essa previsão. E naquele momento eu entendi que seria melhor que eu partilhasse esse pedido com todos os vereadores. Que fosse uma emenda ao orçamento dos 12 vereadores, não de um vereador só. Então, nessa queda de braço, às vezes, muitas das vezes, não é só uma queda de braço, mas sim uma habilidade política que você tem que ter para poder ceder, para conquistar. Então, agora o senhor falou outro ponto, porque o doutor Jorge Mário, nosso prefeito, no ano passado, ele foi bastante criticado por ter viajado tanto. Não estou julgando se é certo ou se é errado, é uma pergunta que eu vou lhe fazer. O senhor, dentro da Câmara Legislativa, o senhor, com uma rúbrica, com uma assinatura,
o senhor pôde destinar verbas, junto com seus pares, né, com os outros vereadores, para isso ou para aquilo, conforme o pedido do prefeito. Exatamente. A pergunta é, da mesma forma não pode acontecer em Brasília? Você não pode pedir verba de Teresópolis, em Teresópolis, tá certo? Encaminhar projetos. É necessário que o político vá realmente ter o corpo a corpo com o político de Brasília? Entendeu? Não seria mais viável o político de Brasília visitar cidades do Estado? Olha, isso parece que o secretário de Fazenda por exemplo, quer se posicionar. assim como o advogado tem que ir para o júri, claro, assim como o advogado tem que ir ao júri defender o seu cliente, é necessário com que o gestor, o vereador, o deputado, ele vá buscar recurso. Quem quer tem que ir atrás. Quem quer bate na porta. Quem quer se esforça. Porque senão a gente cai naquela coisa burocratizada. Eu vou enviar um ofíciozinho, se receber, vão ler. E se passar da secretária, ou seja, se passar do auxiliar do terceiro carimbador, e se chegar até a secretária do deputado, e se chegar até o deputado, e o meu poder de convencimento. Então você quer dizer que existem certos projetos que precisam ser levados, encaminhados em mão. É lógico, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Por exemplo, teve casos que a gente pegou, teve casos meus particulares, que eu tirei foto de servidões com criança no meio do esgoto, umas até que caiu o biscoito no esgoto, pegou, comeu, não teve, a gente registrou isso aí. Eu cheguei a falar, deputado, olha só, tem criança aqui, ó. Isso aqui, ó, não tem posto de saúde. Eu sei que o senhor, deputado federal, eu sei que o senhor não tem como fazer o saneamento, porque a competência é da SEDAI, mas tem como a gente fazer a remediação, que é o posto de saúde dessa localidade. Então o poder de convencimento é muito importante. Assim como o candidato vai na comunidade pedir voto, depois é importante também que ele seja uma alavanca para o município. Ele tem que buscar. O nosso presidente Lula defendeu as Olimpíadas onde? Aqui no Brasil ou lá? Ele foi lá. Então nós temos que ir, é necessário ir. É necessário, não tem jeito. Você está falando que não tem como o município fazer porque é a SEDAI, né, o Estado. Mas tem como o município exigir que a SEDAI cumpra aquele papel que ela está sendo paga para isso. E quando você colocou da sobra do orçamento participativo, eu sei que nem sempre é com a sobra, mas quando eu falei do orçamento participativo, eu falei da necessidade das pessoas, da sociedade acompanhar e, de fato, fazer valer o seu direito de delegado do bairro e ponderar com a sociedade, com a sua comunidade, a real necessidade. Porque, me desculpe, não estou falando para o Cleito Valentim, mas de uma forma geral, não é papel não é função do vereador que ele quebre o meu galho. Não, né? Não é função do vereador que... Não, o Cleito é meu amigo, eu vou conversar com ele, ele vai fazer vai pedir para o prefeito um quebra-mola aqui para o bairro. E as pessoas têm essa cultura, né, de que, cara, é meu amigo, ele vai quebrar o meu galho, está errado. Ele tem que trabalhar para a cidade. Quando eu coloquei o vereador do bairro, foi exatamente nessa questão. Quando, durante a candidatura, vai no bairro, né, você foi criado no bairro de São Pedro, então nada mais normal que as pessoas te vejam como o vereador do bairro de São Pedro. Se o pai dele foi vereador eleito, né? Se o pai, as pessoas acabam personificando e localizando os seus vereadores. Então não foi querendo criar uma nova modalidade, mas é o que de fato acontece. Minha amiga Rita, eu tenho que realmente pedir novamente desculpas, porque televisão a gente tem um tempo limitado, mas já vou dizer que o meu amigo e responsável, produtor do programa, doutor Maurício Mendes, já pautou esse problema da SEDAI, que é um problema que vai ser debatido aqui no programa, né, doutor Maurício? Está aqui nos bastidores. Em breve nós teremos aqui pessoas para responder essa questão da licitação, qual o papel da SEDAI no município, se tem o saneamento, se não tem, porque tem, o que está faltando. Então a gente vai debater esse tema. Voltaremos no bloco seguinte, me parece que é o último bloco, as considerações finais, onde cada um dos senhores terão a oportunidade de dar o parecer final. Já vou pedir de antemão
um pouco mais de tempo para o nosso secretário, porque eu gostaria que ele dissesse no próximo bloco, doutor Mauro, os critérios que foram utilizados nessa reestruturação do imposto, nessa readequação, tá certo? Então voltaremos em breve com a continuação do programa. Até já.